irmãos, que a graça de Cristo esteja com todos. Amém. Senhor Rinaldo, eu quero agradecer ao Senhor, porque realmente eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Para mim é um prazer imenso vir aqui tentar colocar um pouco do espírito de profecia que tem de Ellen White. Essa palestra eu fiz há uns 2 meses atrás, mais ou menos. Eu coloquei exatamente o texto que eu mandei para todos aí, falando sobre juízo investigativo, falando sobre que Ellen White sabia que Cristo ia voltar, falando sobre a guerra civil nos Estados Unidos. Só que na terça-feira me ligou uma pessoa através do site, meu telefone está lá no site, me ligou um monte de gente lá. E ele pegou e falou assim: eu percebo que os estudos que vocês no site são bem profundos, só que eu consegui me salvar, eu consegui vir para a Igreja de Cristo através de uma frase que tinha em um artigo. Eu comecei a pensar naquilo e falei assim: poxa vida, eu acho que às vezes é muito mais fácil nós tentar discutir com um adepto de seita de uma forma muito mais simples, muito mais singela, muito mais prática, que a gente tentar entrar em discussões intermináveis. E aí na terça-feira eu fiz toda a minha palestra, fiz tudo aqui e eu fiz uma espécie de perguntas e respostas com os livros de Ellen White. Muitas das respostas que eu coloquei aqui através dos livros dela, eu não coloquei nem em versículos bíblicos, porque realmente é uma coisa que você não precisa nem falar para um adepto de seita procurar o que está na Bíblia, porque além de eu encontrar, vai ser uma coisa assim totalmente enfadonha. Então o espírito de profecia de Ellen White, quando você pergunta para qualquer um adventista, ele vai citar Apocalipse 19:10. Apocalipse 19:10 está escrito assim: porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E por causa de Apocalipse 19:10, ele cita que Ellen White é esse tal espírito de profecia. Então, já que ela era realmente o espírito de profecia, eu vou fazer algumas perguntas para ela, umas perguntas simples, onde ela vai dar umas respostas também muito mais simples, e a gente vai ver se realmente ela é o espírito de profecia ou não. Antes, a nossa agenda aqui vai ser bem simples. Eu vou falar um pouco sobre o site, sobre o Ministério Apologético CACP. Depois a gente vai falar sobre Ellen White, as suas visões, alucinações. E por fim, eu vou falar um pouco mais sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que era uma informação que o João Flávio não sabia exatamente o que é esse império da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A maioria de nós pensa que a Igreja Adventista é uma igreja que está em vários países e se resume a isso, mas o império deles é muito maior do que qualquer imagina. Então vamos falar um pouquinho sobre o CACP. O CACP é um ministério apologético baseado também na internet. No ano que vem completa 10 anos. No mês passado, em setembro, eu que consigo extrair esses dados, ele teve 4,2 milhões e 20 mil por mês. Isso não significa que são usuários únicos, significa que é o número de páginas acessadas. Realmente, pelo site, pela tecnologia que tem o site, nunca tem que ter tanto acesso assim, porque o site não tem vídeo online, não tem brincadeira, não tem nenhuma forma de interatividade. A única coisa que tem no site é texto, e realmente é um acesso muito grande. E dentro do site, eu estou começando, eu junto com o João e com o Paulo, a gente está começando a migrar o site com a tecnologia mais nova que eu estou desenvolvendo. A gente conseguiu ver que tem 3.500 páginas em mais de 1.700 artigos que existem dentro de tudo que é seita, tudo que é movimento herético. Realmente, eu acho que, eu não vou dizer nem na América, João, mas eu acho que no mundo inteiro, eu pelo menos que trabalho com tecnologia, não consegui ver nenhum site específico ainda sobre isso. A ideia nossa no CACP 2008 é uma questão que existe em todos os sites de seita, que você consegue adquirir o livro ou a apostila no formato online. Hoje isso é uma verdade na internet. Muita gente não quer pagar para depois você colocar no correio, muita gente quer ter aquela informação online. Isso o João faz bastante. E tem um monte de problema, principalmente quando ele coloca no correio, a informação não chega, ou extravia. Então uma das questões nossas é colocar essas apostilas em formato online na internet, que a pessoa pode pagar um valor simbólico e realmente ela consegue ver isso na hora. O segundo desafio nosso que a gente tem no site é disponibilizar cursos específicos. Esse o João já começou a fazer, o Paulo também. Eu, como tenho muita experiência nessa questão de e-learning, que são cursos pela internet,
eu quero fazer alguma coisa específica sobre ceia. Então, por exemplo, eu quero fazer sobre o Adventismo, mas específico, destrinchar realmente o Adventismo. Então, nós damos um estudo, vamos colocar umas 100 perguntas, e quando você termina o estudo, você responde online, para saber se você foi aprovado ou não. E a última questão que eu estou pensando em como fazer é disponibilizar algumas palestras que nós fazemos, ou mesmo os vídeos que o João pode gravar diretamente no site. Isso vai enriquecer bastante. Então vamos ver um pouquinho quem foi Ellie Gold Herman, que depois virou Ellie Gold White, depois que ela casou. Então, é bem simples que eu coloquei aqui. O nascimento, quando que Deus deu as visões, e as perguntas e respostas que eu fiz de uma maneira bem simples, bem clara e bem fácil. Ellen White nasceu no dia 26 de novembro de 1827 em Maine, nos Estados Unidos. Maine era uma cidadezinha que tinha menos de 1.300 pessoas. Ela viveu normalmente como qualquer pessoa até os 9 anos, até 1836, quando aconteceu um fato inusitado. Ela recebeu uma pedrada, é esse mesmo termo, tá? Ela recebeu uma pedrada e ficou inconsciente por 3 semanas. Consta assim nos livros adventistas que uma amiga de escola dela ficou com ciúme dela e arremessou uma pedra nela, ela ficou inconsciente por 3 semanas. Essa é a foto mais clássica que tem, onde Ellen White vai escrevendo os livros. Essa pedrada que ela recebeu na cabeça podia ser curada de uma forma muito mais simples. Quando qualquer pessoa recebe uma pedrada na cabeça, seria muito mais fácil você levar ela no médico. Mas infelizmente, naquela ânsia de tentar saber um pouco mais, Ellen White, em vez de ir ao médico, criou seguidores. Então as mensagens de Ellen White é assim, como que ela recebeu essas visões? Todas as mensagens, é interessante marcar aqui, todas as mensagens, não é uma parte não, quer dizer, todos os livros que ela escreveu foram dadas diretamente por Deus, guiadas através de um tal anjo assistente. A única diferença entre ela e os Mormons é que os Mormons, o anjo tem nome, chama Moroni, aqui não tem nome. Em suas mais de 2.000 visões, onde conseguiu escrever mais de 50 livros que são considerados uma luz menor, pois todos, sem exceção, conduzem uma luz maior que é a Bíblia. Então está aqui. Os livros de Ellen White são considerados luz menor, que todos eles levam a uma luz maior que é a Bíblia. A Bíblia fala muito bem, lá em Gálatas capítulo 1, versículo 8, que o apóstolo Paulo fala assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie um outro evangelho, além dos que vós já tenham anunciado, que seja nada. Mas vamos imaginar que tudo que ela fez realmente foi dito por Deus. Então, vamos fazer uma pergunta simples, que ninguém consegue ter a resposta, que é onde que teve Cristo dos 13 aos 30 anos, já que a Bíblia não fala. E aí tem uma pessoa que é muito bem para falar para a gente, que é o próprio Cristo. Henrique Cristo falou no site que ele foi levado por meu Pai, Senhor e Deus, a experimentar os pecados do mundo a fim de vencer o mundo. Quer dizer, Cristo dos 13 aos 30 anos caiu na gandaia. Isso quem falou foi Henrique Cristo. Então, se isso que ele falou é uma questão totalmente idiota, então vamos ver o que falou Ellen White no mesmo conceito. Então vamos começar a fazer umas perguntas para Ellen White. A primeira pergunta é: o que ocorreu logo após que Adão e Eva comeram do fruto proibido? A Bíblia é muito bem clara, mas olha só o que aconteceu. Ellen White fala assim: as novas da queda do homem se espalharam através dos céus. Um concílio foi convocado para decidir o que se deveria fazer com o par culpado. Quer dizer, Deus não sabia o que ia fazer. Aí o que ele fez? Ele fez um concílio, deve ter chamado anjo, Miguel, não sei lá mais quem, para saber o que ele ia falar. Só que isso não foi o primeiro concílio que teve no céu, por isso que eu coloquei o segundo sino. Teve um concílio antes desse ainda. Vamos fazer uma outra pergunta para Ellen White.
qual é o lugar que emana a voz de Deus? E ela fala assim: nuvens negras e densas subiam e chocavam-se entre si. Pudemos então olhar através do espaço aberto em Órion, de onde vinha a voz de Deus. Ela falou isso no livro Vidas em Cima, na página 111. Quando você fala isso com algum adventista, o adventista fica meio assim: não é bem o que ela falou. Eu, como estou com acesso à internet aqui, eu entrei no site da CPB, onde que tem um livro dedicado a isso. E olha que interessante, pastor Nathaniel, não sei se você não sabia disso. Tem um livro chamado Os Mistérios de Órion. E olha só que coisa interessante que ele escreve aqui. Eu já vi esse livro, está escrito assim: muitos adventistas acreditam que Jesus voltará através de uma abertura em Órion. O que há de verdade nisso? Teria Ellen White realmente dito que a comitiva de Jesus passará por essa constelação? É possível, em termos científicos, viajar através de Órion? O autor discute essas e outras questões. Além de informações, você encontrará inspiração e motivação espiritual, além de iniciar uma viagem rumo a Órion e entender seus mistérios. Vou fazer mais uma pergunta para ela. Essa aqui então é a morada de Deus, que é a constelação de Órion. É engraçado que, é interessante que a partir disso, toda vez que vocês fazerem orações, vocês veem onde estão Órion, faz por lá, porque lá que vem a voz de Deus. Vou fazer mais uma pergunta para Ellen White. É pecado irmos a circos e teatros? Aí olha só o que ela responde: o amor a essas cenas aumenta a cada condescendência. O único caminho seguro é abster-nos de ir ao teatro, ao circo e a qualquer outro lugar de diversão duvidosa. Quer dizer, a partir de Ellen White, quer dizer, a partir de Deus, que falou para Ellen White, qualquer questão sobre circo e teatro, sem dúvida, é pecado. Vamos ver mais uma pergunta. Se meu filho não quiser se alimentar na hora do almoço, o que eu devo fazer? Aí ela responde de uma forma bem categórica: eu recomendaria deixá-los ficar sem comida pelo menos por 3 dias, até que sintam fome bastante para tornar o alimento bom e saudável. Arriscaria deixá-los passando fome. Eu ia até colocar uma foto aqui, viu, João, mas eu achei que ia ficar muito... Então eu deixei essa imagem. Imagina você deixar a sua filha, João, a Rebeca, com 3 dias sem comer. É o que Deus falou para Ellen White. Vamos ver mais uma pergunta. Vocês estão percebendo que aqui não estão nem citando a Bíblia, porque tem tanta resposta obtusa que acho que a gente nem precisa chegar. Aí tem a seguinte: Deus é soberano ou necessita de um conjunto de pessoas para tomar decisões? Ela responde assim: nos concílios dos céus, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa frase dita por Ellen White lá em Mensagens Escolhidas, volume 3, na página 133, existe um site chamado centrowhite.org.br ou centrowhite.org, onde as pessoas, como o Albert King, que é um teólogo adventista, ele pega todas as coisas que Ellen White disse e ele fala assim: na verdade ela não quis dizer isso. Aqui no Concílio dos Céus, Sr. Daniel, eu entrei agora aqui, não é a Trindade, é concílio mesmo. Deus é chamado algumas pessoas, como eu coloquei uma foto aqui, não sei se vai aparecer, e deve falar assim: como que vai se criar o homem a nossa imagem e a semelhança? Quer dizer, ele chamou um monte de gente, a mesma coisa que ele chamou quando Adão e Eva pecaram. Ele não sabia o que fazer e fez um concílio. Vou fazer mais uma pergunta para Ellen White. Aqui é uma questão complicada, porque a maioria que é adventista é vegetariana. Só que quando a pessoa é adventista e tem pouco conhecimento da doutrina adventista, ele pega e fala assim: eu não sou vegetariano porque na Bíblia é pecado comer carne. Eu sou vegetariano porque eu vivo mais. Isso é mentira. É mentira porque ele não conhece o que Ellen White falou. Então vamos ver o que Ellen White falou. Como a doutrina de adventista, para ser vegetariano, é muito enfática, então ela ficou um pouco mais
inspirada para responder essa questão e ela deu 4 questões para nós. Então olha só o que ele escreveu: maiores reformas devem se ver entre o povo que professa aguardar o breve aparecimento de Cristo. A reforma da saúde deve efetuar entre nosso povo uma obra que ainda não fez. Até aqui ele não citou nada dele. Agora vamos ver, ela continua falando. Há pessoas que devem ser despertadas para o perigo de comer carne, que ainda comem carne de animais, pondo assim em risco a saúde física, mental e espiritual. Quer dizer, todo mundo que come carne tem problema tanto físico, quanto mental e quanto espiritual também. Aí vamos ver o que ela fala de novo aqui. Muitos que são agora só meio convertidos quanto à questão de comer carne sairão do povo de Deus para não mais andar nele. E aqui ela terminou de uma forma assim espetacular. Repetidamente tem demonstrado que Deus está trazendo de volta o seu povo ao seu desígnio original. Isso é, que não dependa de carne de animais mortos. Aqui ela está dizendo claramente que antes o povo de Deus, que era o povo original, não comia carne. Aqui tem um problema, porque na Bíblia fala de muitas pessoas que comeram carne. Quando você fala isso para adventista, eu falei uma vez com uma pessoa, quando eu comprei aqueles livros, ela não sabia daquele caso da vitela. Não, está escrito que ele comeu uma carne de vitela. Vitela é muito bem claro, não precisa dizer o que é. Aí ficou um pouco assim, e geralmente quando você fala alguma coisa com o adventista, ele não tem resposta, ou ele cita o sábado, ou ele cita umas outras coisas, mas eu fiz questão de mostrar para ela. Bom, na Bíblia está escrito assim: e correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenriboa, e deu ao moço que se apressou a prepará-la. E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado, e deu ao moço que se apressou a prepará-la. Está lá em Gênesis capítulo 18, versículos 7 e 8. Então Abraão pegou uma vitela e deu para o homem comer. Vamos ver a segunda questão que a Bíblia fala, no desígnio de Deus. E entrou Gideão e preparou um cabrito e pães ázimos de um éfaro de farinha. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os pães ázimos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os pães ázimos. Realmente esse anjo não era um anjo de Deus. Deus falou para ela que o desígnio de Deus era para trazer o povo a não mais comer carne, como que era antes. Está escrito lá em Juízes, capítulo 6, versículos 19 a 21. Tem mais uma passagem da Bíblia que fala assim: e naquela noite comerão a carne assada no fogo, comerão pães ázimos com ervas amargas a comerão. Está lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 8. Tem mais uma passagem na Bíblia ainda que fala assim: porém, conforme todo desejo de tua alma, matarás e comerás carne dentro de tuas portas, segundo a bênção do Senhor teu Deus, que te dá em todas as tuas portas. É estranho que Deus muda, né? Primeiro ele fala para comer a carne e dá a bênção, e depois ele fala para Ellen White que o desígnio dele não era mais comer carne. Está em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 15. E eu acho que de todas as questões adventistas baseadas em vegetarianismo, essa aqui é um pouco complicada, você tentar dizer que Ellen White falou que no desígnio antigamente ninguém comia carne. Está falando lá em Gênesis 27, versículo 3 e 4. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava, o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça, e fazendo um guisado saboroso, como eu gosto, e trazem-no para que eu coma. Falou isso para Isaac. Isaac não era uma pessoa de Deus, porque, segundo Ellen White, todas as pessoas antigas no seu desígnio não comiam carne. Vamos ver mais uma pergunta feita para Ellen White. Como Deus vê as pessoas que possuem seguros de vida? Ela responde assim: foi-me mostrado que os adventistas, observadores do sábado, não se devem meter em seguros de vida. Isso é um comércio com o mundo que o Senhor não aprova. Então ela está
falando aqui que nenhum adventista que é observador do sábado tem que se meter em seguro de vida. E ela responde ainda, baseada em seguro de vida, assim: os que se empenham nisso estão se unindo ao mundo, ao passo que Deus chama seu povo a sair entre eles e a ser separado. Está escrito lá em Testemunho Celeste, volume 1, página 176. Olha só o que tem na internet, que qualquer um pode acessar. Então, o que ela falou? Ela falou que adventista, que é observador do sábado, não pode ter seguro de vida. Então, antes de eu citar nós que somos evangélicos, vamos ver o que os próprios adventistas têm. Tem uma empresa chamada Unibras Seguros, uma empresa de seguro de vida. Só que tem um detalhe: se você ver o logotipo, está escrito assim, ó, Unibras Corretora de Seguros. Aí embaixo está escrito Adventist Risk Management, que é gerenciamento de risco adventista, e tem um logotipo, que é da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, se você está querendo ir nessa igreja, então eu acho que agora é a hora de você separar. Ou você vai ficar com a Ellen White, ou você vai ficar com a Igreja Adventista, porque não tem jeito de você conciliar os dois. Mas continuando mais com as nossas perguntas. Na Unibras Seguros, que o site é unibrasseguros.com.br, se você clicar lá em Quem Somos, está escrito assim: e foi com esse trabalho pioneiro de homens de visão, cuja maior batista era a própria União Sul Brasileira da Igreja Adventista do Sétimo Dia, tendo como corretor o pastor Siegfried Jensen. Quer dizer, a própria Igreja Adventista está começando a mudar os escritos da linguagem. Vou fazer mais uma pergunta para ela. É verdade que as pessoas que estavam na Assembleia em 1844 continuam vivas, aguardando a volta de Cristo? Ela fala assim: foi-me mostrado o grupo de pessoas presentes, o grupo de pessoas que estavam com ela lá em 1844, a Assembleia. Disse o anjo, que é o anjo assistente: alguns alimentos para os vermes, quer dizer, alguns vão morrer. Alguns submetidos a 7 pragas. Alguns estarão vivos e permanecerão sobre a terra para serem transladados. Eu queria saber quem tem aqui na terra mais de 160 anos. Seria interessante chamar um mini smooth, né? Porque isso, se a gente levar 160 anos, a gente vai levar em consideração que em 1844 tinha bebê estudando ela. Mas se tivesse uma pessoa um pouco mais de 20, 25 anos, essa pessoa ia ter muito mais idade do que 160 anos. Está lá em eventos finais. Vou fazer mais uma resposta dela. Ellen White esperava a volta de Cristo em seu tempo. Foi essa questão, João, que o rapaz ligou para mim e falou assim: isso que vocês escreveram, eu entrei no site, tem um site chamado Ellen White Books, que é um site adventista, tem todos os livros dela online e realmente está escrito lá. Eu quero sair daqui e ir lá no site, está escrito assim, ó. Esse é o site da Ellen White, que tem todos os livros online. Eventos finais em português. Nossa posição tem sido a de esperar e vigiar, sem proclamações de algum tempo, para interpor-se entre o fim dos períodos proféticos em 1844 e o tempo da vinda do nosso Senhor. Manuscrito Release, volume 10, página 270. O povo não terá outra mensagem sobre um tempo definido. Depois desse período de tempo, Apocalipse 10, versículo 4 e 6, estendendo-se de 1842 a 1844, não pode haver um traçado definido no tempo profético. A contagem mais longa vai ter o autor de 1844, The Seventh Day Adventist Bible Commentary, volume 7, página 971. Ellen White esperava a volta de Cristo em seu tempo. Está escrito no livro dela, no site da própria Igreja Adventista. Isso aqui realmente é complicado você tentar fazer uma exegese, mesmo você sendo adventista, porque está escrito bem claro aqui. Vamos ver mais uma pergunta. O plano de redenção do homem é a cruz, ou existe algo tão essencial quanto a morte de Cristo na cruz? Qualquer cristão sabe que o plano de redenção do homem é a cruz de Cristo. Nem todo cristão. Olha só o que ela fala. A intercessão de Cristo no santuário celestial em prol do homem, isso aconteceu em 1844, é tão essencial ao plano de redenção como foi sua morte sobre a cruz. Quer dizer, todo mundo aqui que não conhece o justiça investigativo tem um problema, porque vocês não são tão... vão ser tão... o plano de redenção de nós não significa a morte de Cristo na cruz, mas sim nós entendermos a doutrina do juízo investigativo. Vou fazer mais uma pergunta para ela. Essa pergunta não sei se você sabia. Alguém saberia dizer algum nome que faz parte lá dos 144 mil? Ela sabia o nome.
Não era dela. Ela escreveu assim, ó: vi que ela, senhora Hastings, estava selada, e a voz de Deus ressurgiria e se ergueria sobre a terra e estaria com 144 mil. Então não são mais 144 mil, são 143.999. Só que mais para frente, eu nem coloquei aqui, a própria Ellen White fala que ela faz parte dos 144. Então não são mais 144 mil, são 143.998. Eu só coloquei na observação, o que está aparecendo lá é que o destaque, que no livro está escrito senhora Hastings destaque. Não fui eu que escrevi, não, foi ela mesma que escreveu. Vou fazer mais uma pergunta para ela. A obra de expiação de Cristo se cumpriu na cruz ou não? Quer dizer, a obra de expiação de Cristo foi até a cruz ou ele precisou esperar algum tempo mais? Então ela fala assim: assim, quando Cristo entrou no lugar santíssimo, que foi em 1844, para efetuar a obra final da expiação, terminou-se o ministério no primeiro compartimento. Quer dizer, a obra final da expiação de Cristo demorou 1844 anos para ser completada. Está lá no grande conflito. Vou fazer mais uma pergunta para ela. Quem morreu antes de 1844 podia crer que seus pecados haviam sido cancelados? Imagine só os nossos bisavós, os nossos tataravós, que morreram antes de 1844 e foram pedir perdão a Cristo. Ela fala assim: viam agora que estava certo em crer que o fim dos 2.300 dias em 1844 assinalava uma crise importante. Qual foi essa crise? Mas conquanto fosse verdade que se achasse fechada a porta da esperança e graça, pela qual os homens durante 1.800 anos encontraram acesso a Deus. Quer dizer, até 1.800 anos, quem tentava acesso a Deus não conseguia. Quer dizer, os nossos bisavós, tataravós que morreram e foram pedir perdão para Deus, para Cristo, não adianta, que só a partir de 1844 ele começou a ouvir. Vou fazer mais uma pergunta para ela. Após a ressurreição, Cristo morreu e ressuscitou. Cristo sabia que a obra de expiação dele tinha sido completada? Quer dizer, ele sabia ou ele tinha dúvida? Ele morreu, ele ressuscitou, será que ele tinha dúvida ou não? Olha só o que eu falo. O Salvador recusou receber as homenagens de seus discípulos, até que pudesse certificar-se de que seu sacrifício havia sido aceito pelo Pai. Quer dizer, Cristo morreu na cruz, ficou 40 dias aqui, não sabia se ele tinha sido feito, não sabia se a missão dele tinha sido completada. Eu até coloquei uma imagem aqui que realmente representa esse tipo de coisa. Tem Cristo, tem lá o Calvário, tem uma pergunta dele assim: será que realmente o Pai aceitou, não aceitou? Ela é bem enfática, que isso não tem nenhuma argumentação, nem no site da Ellen White. Que se ele, como que ele pudesse certificar-se de que seu sacrifício havia sido aceito pelo Pai? Eles podiam até inventar alguma coisa, eu não quis dizer isso, mas não tem nenhuma argumentação sobre isso. Vou fazer mais uma perguntinha para ela. Deus pode errar? Aqui uma pergunta que eu acho que qualquer pessoa consegue responder, mas olha só que ela responde. Deus intentara provar o seu povo. Sua mão ocultou um erro no cômputo geral dos períodos proféticos. Deus errou. Até que tem alguma lógica em que Deus errar. Sabe por quê? Porque eu acho que quando Deus errou, ele não fez ele concílio. Eu acho que ele respondeu sozinho, então por isso que ele errou. Isso aqui não tem como você argumentar com o Adventista. Está escrito muito bem claro que Deus ocultou um erro. Quer dizer, ele errou e ele falou assim: não, vou ocultar isso aqui. Isso aqui é baseado lá na teoria de Miller. Agora eu vou fazer a última pergunta. Deus perdoa ou cancela? Você pode até perguntar para um próprio adventista: Deus perdoa todos os pecados ou existe algum pecado que ele não poderá perdoar? Depois que Satanás e os que caíram com ele, eu coloquei reticências, porque Ellen White fala que depois que Satanás se rebelou, ele se arrependeu e foi pedir perdão para Deus. Aí ela continua aqui: mas o pecado deles, o seu ódio, inveja e ciúmes, tinham sido tão grandes que Deus não podia pagá-los.
E ela fala mais uma coisa, que tem alguns pecados que não tem jeito de se perdoar. Deus não confiará o cuidado de seu precioso rebanho a homens cuja mente e discernimento tenham sido enfraquecidos por erros anteriores, que acariciavam tais como os assim chamados perfeccionismo e espiritismo. Quem for espírita não adianta, que não vai ter mais salvação, que Deus não tem condição de perdoar. Esse perfeccionismo, João, eu andei procurando o que é, só tem no site dos Estados Unidos. Ele fala que antes de você ser convertido, você tem que ser uma pessoa meio desleixada. Se você tentar ser uma pessoa rigorosa, certinha, você também não consegue você pedir perdão para Deus, Deus não vai dar. Eu vou colocar, depois dessa monte de aberração que eu falei aqui, eu vou falar um pouco da IACD em números. Quer dizer, o que é a Igreja do Sétimo Dia? Então, lá no site oficial dela, consta quanto que ela arrecada entre dízimos, oferta das escolas sabáticas, quantas igrejas ela tem e quantas empresas ela tem. Empresas são o que não é ligado à igreja, mas que tem a chancela da Igreja do Sétimo Dia. O total de membros dela, atualizado até ano passado, são 16 milhões e 800 mil. O total de igrejas é 60.213. E o total de empresas, que não tem nada a ver com a igreja, são 61.351. Então tem muito mais empresa do que igreja. Agora vamos ver alguns números, um cifrão. O total de dízimos e ofertas em 2004 foi de 2 bilhões e 960 milhões de dólares. Dá algo em torno de 5 bilhões e 500 milhões de reais. Isso só da parte das igrejas, que são 60.213. Eu não contei aqui o faturamento que dá das 61 mil empresas que tem. O total de faturamento das 61 mil empresas, no total, dá em torno de, eu não lembro exatamente os números exatos, mas deve ser 38, 35 bilhões de dólares. Se você tem uma ideia do que é esse número, por exemplo, tanto zero assim, nem eu consigo entender. Eu trabalho na Petrobras, que é a maior empresa brasileira. Ela faturou ano passado algo em torno de 28 a 29 bilhões de dólares. A Microsoft, que todo mundo conhece, faturou no mesmo ano que ela faturou esse valor, 4 bilhões a menos que a Igreja Adventista. Então é isso que o João fala bastante, que é o que a gente combate, que é o que o pastor Natanael combate. Não é uma igrejinha, não é várias igrejinhas, é um império. E é verdade, João, quando eu penso que se um dia eles quiserem acabar com o site, Deus me livre, vai acabar com o pastor Natanael, eles têm muito dinheiro para fazer isso. Então a última mensagem. Fora, antes da última mensagem, essas 60 mil empresas, o que são essas empresas adventistas? Então são universidades, que são muito fortes, são faculdades, são editoras, a CPB tem 60 casas publicadoras no mundo. Eu não sei se vocês já foram em Tatuí, que fica próximo da minha cidade, lá em Boituva, que tem a Casa Publicadora Brasileira. É grande, aliás é muito grande. Aliás, tem uma questão interessante, que tem um apologista adventista, que conhece muito o professor Natanael, aliás é Newton, e eu fiz uma pergunta assim, muito básica, muito simples para ele. Eu falei assim, responda para mim, no sábado, a CPB, que é a Casa Publicadora, que é a empresa onde faz os livros dela em White, fica guarda ou não fica ninguém? Aí ele não soube responder. Mas é fácil, é só você pegar o telefone e ligar na CPB. Vai um guarda atender. E esse guarda é pago, porque ele ganha para fazer isso. Quer dizer, é uma doutrina sabática meio estranha. Eles têm supermercado, têm hospitais, têm empresas alimentícias e agora eles inauguraram uma empresa que faz avião. Que deve ser muito grande. O meu aviso, que é o aviso final, aliás não é o meu aviso, é o aviso do Paulo. Vocês viram rapidamente nessa palestra que a White falou um monte de coisa que não tem nem como você argumentar na Bíblia, porque chega ao extremo de falar que a voz de Deus vem de Orion. E tem até um livro falando que você lê, aquele livro você fica vislumbrado quando tem Orion. Ela falou, entre outras coisas, lá nessa em Orion que ela foi, que ela viu Satanás no céu. Porque ele deve ter salvo já, né? E ela falou que Satanás, não sei se o senhor conhece isso, é uma pessoa grande, muito bela, e tem uma testa muito grande. Ela falou também no livro, é que eu não
você aqui que Deus, não sei se o senhor sabe disso, mas tem 9 polegadas. Não sei quanto é 9 polegadas, mas dessa altura, né? Não sei como ela conseguiu medir. Uma das outras coisas que ela falou é que quando ela foi nesse suposto céu, ela chegou no céu, assim que ela chegou levada pelo anjo, ela viu quem lá? O bom e velho Isaac. Caramba, como que ela sabia quem era Isaac? Será que ele tem uma plaquetinha, esse crachá? É umas coisas que não tem como você argumentar. Tem uma frase na Bíblia que você consegue realmente matar tudo isso. Paulo fala assim, ó. A primeira epístola de Paulo aos Coríntios é bem enfática, lá no capítulo 4, versículo 6. Ele fala assim: eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que nós aprendais a não ir além do que está escrito. Então, você que é adventista, você que tem um amigo adventista, não tente falar com ele do sábado, ele sabe um monte de coisa de cor. Não tente falar sobre o juízo investigativo, porque se você tiver um pouco mais de tempo na igreja adventista, vai citar um monte de versículos, talvez você não tenha mais interpretação. Sabe, eu vou colocar até essa palestra no site. São as perguntas básicas que não tem resposta. É engraçado que quando a igreja adventista fala sobre 1844, aqui, ó, nesse caso aqui, eles só citam, esse caso é o que Deus não consegue perdoar, eles falam cancelar, perdoar os pecados de quem era perfeccionismo e quem trabalhava no espiritismo. É engraçado que eles falam assim, não, Ellen White não quis dizer isso. Ellen White quis dizer que na época dela, Deus falou que quem era espírita não ia se salvar. Mas depois de 1844 ele conseguiu salvar todo mundo. Quer dizer, é interessante que parece, você olhando de um outro lado, de outro prisma, parece que está voltando ao catolicismo. O catolicismo, uma pessoa pega e fala assim, peraí, eu não posso adorar ele. Aí o padre, o cara fala, não é adorar. Adorar você pode venerar. Quer dizer, aí você fala assim, que bom. Quer dizer, parece que você lê uma frase totalmente entendível e a outra pessoa fala assim, não, na verdade eu não quis dizer isso. Então eu vou até colocar essa palestra no site, João, porque tem algumas perguntas assim muito básicas e onde que ela dá as respostas. E é interessante que você pode citar esse site, que é o ellenwhitebooks.com, que é um site patrocinado pela própria Igreja Adventista, que tem todos os livros dela. Você não precisa pedir para essa pessoa adventista, chega e fala assim, não, está escrito lá no Grande Conflito, na página 373 e 374, que Deus ocultou um erro. Ele fala assim, não, eu procurei no meu livro e não tem isso, porque varia muito as edições. Então, fala isso, vocês têm internet? Então você entra lá no ellenwhitebooks.com, então você tem fácil, clica lá, o Grande Conflito, digita na página 373, vai ver exatamente o que está escrito. Eu fiz essa palestra, pastor Natanael, assim de uma maneira bem simples, bem fácil, para ficar um pouco mais entendível. Espero que todo mundo tenha entendido aqui essas questões e agradeço em nome de Cristo estarem aqui e vocês estarem também ouvindo.